meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos fazer aí os comentários, reflexões, explicações do quarto capítulo de Efésios, porque estamos no nosso grande desafio de leitura, um capítulo por dia de Efésios, certo? E já passamos da metade aí. E enfim, nós vamos falar hoje sobre a unidade. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo fala muito sobre a unidade do corpo de Cristo. E é algo muito interessante que nós vamos ler. Você está chegando aqui agora nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like aí e vamos embora. Gente, algo que me chamou a atenção no começo do capítulo aqui é o seguinte. O apóstolo Paulo, ele começa falando, dando algumas instruções para nós, né? Porque se nós não tivermos isso aqui que ele pediu, vai ficar difícil você viver e estar em unidade. Que é o seguinte, ó, versículo 2 do capítulo 4 diz assim, ó: sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Como às vezes é difícil, né? Nós temos aí paciência, suportar os nossos irmãos em amor, né? É algo difícil, mas o apóstolo Paulo já manda essa, porque se você não tiver, se você não for uma pessoa humilde, amável, suportar os outros, você nunca vai conseguir viver em união. E eu até falei, acho que um desses vídeos, acho que foi de Gálatas, né? Que se você viver em comunidade, frequentar uma igreja, viver ali com as pessoas é algo difícil, né? Acho que não só na igreja, mas na família, na escola, na faculdade, enfim, no seu meio social, as pessoas são difíceis, têm diferenças, né? E se a gente não tem um comportamento, um temperamento ali que consegue lidar com as pessoas, a gente sempre vai estar em conflito e constante guerra. Então, por isso que eu acredito que ele já pôs isso logo de cara, ó. Humilde, paciente, dóceis, né? Suportar uns aos outros em amor. E aí no 3 ele fala: façam todo esforço para conservar a unidade. Então, a unidade se conserva e não se cria. Isso aí é algo muito interessante que a gente tem que se ligar. A unidade, ela já existe, ela é um fato. Nós somos um em Cristo Jesus. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, né? Então, essa unidade, ela já existe. A gente não cria. O que ele tá falando assim, ó? Para vocês conservarem ela, vocês vão precisar ser dóceis, suportar uns aos outros em amor, ter paciência. É isso que ele tá falando aí pra gente, pra nós conservarmos, né? E aí no 4 ele fala: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que sobre todos e por meio de todos está em todos. Então aqui ele, né, falou da questão da unidade. Aqui a gente tem que tomar cuidado, por quê? Né? Porque às vezes a pessoa excede essa questão da unidade, né? Falando, nós temos que estar em unidade com todas as religiões, com todas as seitas, com todas as pessoas que cultuam, enfim. E não é isso, né? A gente tem que tomar cuidado com o quê? Com o ecumenismo, gente. A gente tem que tomar cuidado, porque não há unidade fora da verdade, né? E quem que é a verdade? É Jesus, né? Quem que é a questão ali de uma só fé, de um só batismo, de um só Senhor, de um só Deus, né? Nós estamos falando de que Deus? Do Deus vivo. Nós estamos falando de que Jesus morreu na cruz. Essa é a verdade. Então, às vezes, não, eu vou me juntar aí com quem acredita que o Deus, eu vou ter unidade com quem acredita que Deus, sei lá, é o sol, é a lua. Então, não há unidade nisso, porque só há unidade onde há a verdade. A verdade é Cristo Jesus. Então, fique esperto, né? Porque às vezes a gente vive no mundo, não, porque todos os caminhos levam a Deus, nós temos que estar em unidade, todas as religiões, né? E não é bem assim, né? Eu acho que é um assunto polêmico e difícil de falar, mas é algo que a gente precisa tomar cuidado. Nós temos que estar em unidade, num só Deus, num só corpo, né? Numa só
fé em Cristo Jesus, um só Espírito, o Espírito Santo de Deus, o Deus vivo que criou os céus e a terra. Nós temos que ter convicções e certezas aí da nossa fé, gente, para não termos problemas e não vai ter unidade. Mesmo que você quer estar unido com uma pessoa que não acredita no mesmo Deus que você, não acredita em Jesus, não vai estar, porque só existe, lembra que eu falei que a unidade é um fato e ela só existe com a verdade é Cristo. Certo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá lá em João. Então, vamos, entendeu? Vamos, né? Se você tiver dúvida sobre isso, comenta aqui, me manda uma mensagem, né? Mas é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Não exceder esse negócio, certo? E aí, gente, o que acontece? A partir do 11, ele começa a falar dos dons da unidade, né? A unidade aí tem questões, né? Vamos dizer, talvez até, não sei se a palavra seria benefícios, mas existem algumas coisas boas em relação à unidade. E aí ele fala, né, que ele designou um para apóstolos, outros para profetas, outros aqui para evangelistas, outros para pastores, mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade. Então, a questão aí, né, de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, os 5 ministérios aí, é para quê? É para edificar o corpo de Cristo, edificar a unidade, edificar a igreja de Jesus, certo? E aí ele fala pra gente chegar na maturidade, atingir a maturidade. E ele fala no 14, ó, o propósito não é que sejamos mais como crianças, né? Como que tá a sua fé? Será que você tá como criança? Ou você já tá mais maduro? Ele quer que a gente chegue o quê? Na maturidade. E no 15 ele fala, seguimos na verdade na verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Nós temos que crescer naquele que é o cabeça, que é Jesus. Naquele, todo o corpo ajustado, unido, cada um faz a sua função. É isso que ele está falando. Num corpo humano também. O nosso corpo humano, que ele é sincronizado, ele tem uma unidade. Somos um, né? Um em um. Mas cada um tem uma função. Nós temos formas diferentes, coisas diferentes. E isso é algo muito importante que a gente precisa entender. E aí, gente, a partir do versículo 17, né, que é o procedimento dos filhos da luz, ele começa a falar da mudança de vida. Porque se você está em Cristo Jesus, você está em unidade com a igreja, tem que ter o quê? Mudança de vida. E ele fala, né, ó, não vivam, no 17, mas como gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Algo muito interessante, né? E aí, que ele vai dando o quê? Instruções, né? Vamos dizer, a parte teórica até o versículo 25. Aí ele fala, ó, no 22, quanto à maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe dos desejos enganosos, a serem renovados de modo a se pensar. Revistam-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros de um só corpo. E aí, será que você tem falado mentira? Aquela mentirinha é algo pra gente refletir aí, né? Mentirinhas, né? Quem que é o pai da mentira? É o diabo. Se você tá mentindo aí, você não tá em unidade com a igreja, você tá sendo filho do diabo, né? Eu falo muito isso, né? Eu trabalho com as crianças lá na igreja e eu falo, olha, você tá mentindo? Quem que é o pai da mentira? Né? A gente tem que ter noção disso. Aí o 26, quando vocês ficarem irados, não peque. Como que tá a sua ira? Você tem irado esse pecado? E esse pecado é ótimo, né? E pecado, como que tá a sua questão? Aí ele fala, ó, não, vocês ficam irados, mas não peque. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Você pode até ficar irado, mas você não pode amanhecer com essa ira e pecar. Então,
como que tá aí no seu momento de estresse, de nervoso. Esse capítulo 4 aqui é pra gente refletir, né, gente? Ó, já tá dando quase 9 minutos, eu tô chegando aqui ao fim, mas são coisas práticas que às vezes a gente deixa, a gente conta uma mentirinha, a gente fica irado, a gente fica brigando, e a gente justifica, não, eu fiquei irado, então Deus vai me perdoar. Não, ele tá falando pra gente ficar irado, mas não pecar. Então são coisas do nosso dia a dia que às vezes a gente não se liga, mas é muito importante a gente se ligar, certo? Então vamos lá. Aí, ó, a partir do 25 ele começa a falar na prática. Como que você vai fazer isso? Não mentir, né? É a questão ali da ira. Quando vocês ficarem irados... isso eu já li, né? No 26 aí. Quando ficar irado, não peque. Não dê lugar ao diabo. Será que você tem dado lugar ao diabo? Porque quando a ira vem, você dá lugar ao diabo. Você tem que tomar cuidado. Ó, não furte. Quem furtava, não furta mais. Antes, trabalhe em algo útil com as suas mãos. Então, se você tá roubando... Né? Ele tá falando, ó, vai fazer algo útil com a sua mão. Vai fazer algo, vai trabalhar. É isso que ele tá falando aqui. Né? Nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Será que tem saído da nossa boca? É algo pra gente se pensar. Né? Será que você tem falado besteiras, falado coisas que não te edificam a nada? Né? Então repense. Tem um livro muito bom da Joyce Meyer que fala Eu e Minha Boca Grande. Depois você lê. É excelente, né? E aí ele fala, não sai nenhuma palavra torpe, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade. Né? Porque às vezes a gente, fala besteira, depois, é brincadeira. Será que vale a pena ficar falando brincadeira? Palavras que não edificam, né? Palavras torpes, né? Palavras que não edificam de nenhuma forma. É algo pra gente se pensar. Esse capítulo 4 tá muito reflexivo. Eu não sei, o que vocês estão achando? Me falem. Aí, ó, no 30 ele fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados no dia da redenção. Será que você tem entristecido o Espírito Santo? No 31, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. E aí? Né? Será que você tá uma pessoa amargurada, indignada, revoltada? Né? Tem umas pessoas que são tão amarguradas que a gente não gosta nem de ficar junto, porque parece que atrai, né? Aquela questão, né? Aquela amargura, aquela pessoa que só vê o lado ruim da vida, né? Só é pessimista, só pensa coisa ruim, né? Será que você tem sido essa pessoa, né? Se você tem sido, pede para que o Espírito Santo te ajude a mudar. E aí, ele fala, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou a Cristo. E, na verdade, ele continua aqui, só que é o capítulo 5, e a gente vai continuar amanhã. Essas formas práticas de mudança de vida, são conselhos práticos que o apóstolo Paulo está dando para a igreja de Éfeso e para nós nos dias de hoje. São coisas parece que ele escreveu hoje isso pra gente, né? São coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas com a ajuda do Espírito Santo nós podemos ter uma mudança de vida, nós podemos ser pessoas diferentes, fazer a diferença na terra, tá bom? Então amanhã a gente continua aqui, que é o né? No capítulo 5 a gente vai continuar no mesmo assunto. Te vejo amanhã. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e envie para alguém que precisa desses conselhos que o apóstolo Paulo tá dando aqui em Efésios 4, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã.